so you can see what you do. Restless every time we start looking as the pain is over, feel the darkness. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui para o canal um vídeo não tão básico como os outros que exigem, aqui no canal, para ser sincero, quase todos os vídeos exigem um pré-requisito. Quando a gente fala de inteligência artificial, requer que alguns pré-requisitos que você já tenha conhecimentos que eu já ensinei no canal sobre inteligência artificial, já tenha um conhecimento sobre Python, mas no vídeo específico de hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco mais avançado do que eu costumo trazer. É conteúdo que nem todo mundo que programa em Python sabe. Para falar a verdade, na maioria dos programadores iniciantes e intermediários da linguagem Python não sabe, muitas pessoas nem sabem da sua existência. São conceitos que dependem um pouquinho mais de fundamentação teórica e nesse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo, eu não vou entrar tão a fundo nessa fundamentação teórica, mas vai ser um vídeo muito importante. Vocês vão ver que sabendo este conceito, você consegue organizar seu código de maneira muito melhor, evitar side effects, que eu vou falar sobre ele também, e também resolver problemas de maneira que você nem pensava que seria possível resolver esses problemas, ok, pessoal? Então vamos começar. Eu deixei aqui, separei aqui no bloco de notas, o que a gente vai falar? Nested Functions e Clauses. O que é isso que eu não entendi nada? Basicamente, vamos falar sobre funções da linguagem Python, vamos começar a entender aqui primeiro. Def, func, abre e fecha parênteses e retorna o valor. Muito simples, acho que aqui ninguém tem dúvida de como funciona uma função. Se eu dou um func, se eu printo apenas o func sem abrir os parênteses, ele não vai executar a função, vai apenas me mostrar o endereço de memória onde ela está. Se eu abro e fecho os parênteses, o que ela vai me mostrar? Ela vai me mostrar o que foi retornado. Então aqui já começa um conceito que a gente tem que entender. Quando eu não abro os parênteses, abro e fecho os parênteses, ela não está executando a função. Sempre que eu abro os parênteses, independente de onde esteja, abrir e fechar os parênteses, ele vai executar aquela função na linguagem Python, todo o código que está dentro dela, ok? Nós vamos precisar disso daqui mais para frente. Só que até então, a gente precisava fazer func, eu precisava de uma func2. Então, def, func2, e aqui eu retornava return 2. Perfeito. É isso que a gente fazia no nosso código. Precisava resolver dois problemas separados e eu criava duas funções separadas e não tem nada de errado com isso. Só que existe uma maneira diferente, que para problemas específicos pode ser um pouco melhor fazer de outra forma que a linguagem Python permite. E para ser sincero, pouquíssimas linguagens permitem o que eu vou mostrar aqui hoje, mas não é algo exclusivo da linguagem Python, até porque aqui a gente falou sobre closures, e se você for ver, isso daqui é derivado de linguagens funcionais, linguagem closure com S, closures, vem da linguagem Clojure. Você pode até confundir o conceito com a linguagem, mas como o Python, a gente já tem muitas coisas de linguagem, não vou falar que Python é uma linguagem funcional como Lisp, porque o Python não é o Python linguagem orientada a objetos, procedural. Python é multiparadigmas, por isso o Python também tem essas características de linguagens funcionais, como Lisp, como Clojures. Então o Python permite com que a gente faça isso, mas se você programa em outras linguagens, muito provavelmente a sua linguagem não te permite utilizar deste conceito, ok? Pouquíssimas linguagens permitem a utilização desses conceitos. Eu não posso afirmar que Java permite, C# não permite, porque eu não conheço a fundo essas linguagens para te falar, não, essa linguagem permite, essa linguagem não permite, até porque a linguagem pode permitir, eu simplesmente não conheço a linguagem a fundo. Aqui eu posso falar particularmente do Python, que o Python permite, vem de linguagens funcionais, e pouquíssimas linguagens realmente permitem isso. A sua linguagem pode permitir? Pode, aí você pesquisa por conta própria, mas aqui nós estamos falando da linguagem Python, ok? E o que é uma nested function? Muito simples, sabe quando a gente está aprendendo for ou if, e a gente vê lá if aninhado, a gente pode colocar if x foi igual a 2, if j foi igual a 1. Isso daqui são ifs aninhados, if dentro de if. Aí você fala, então eu posso criar uma função dentro de outra função? Exatamente isso. Eu posso declarar uma função dentro de uma outra função. Então aqui, por exemplo, eu poderia vir aqui e falar def func2, abre e fecha os parênteses, e essa função 2 retorna 2. E a minha func normal, return 1. Sem problemas nenhum. Se eu executo minha func, abre e fecha os parênteses, porque eu preciso executar, vou rodar esse código. Ele vai mostrar 1. Porque o que aconteceu? Ele veio e falou, eu quero executar a função 1,
a func. Linha 2 e 3. Linha 2, ela está definindo uma função, então reserva essa função em memória, mas não executa o return 2 porque só está reservado em memória. Vai para a próxima linha, return 1, então foi o que ele me retornou. Dentro dessa minha func aqui, dessa minha func externa, o que eu poderia fazer? Eu poderia falar assim, return func 2. Vou abrir e fechar os parênteses aqui, ó, pessoal, prestem muita atenção nisso. Se eu executo isso daqui agora, aqui ele já fala que esse meu return é inútil, porque esse return aqui sempre vai ser executado e a função vai parar aqui. Então, esse meu return não vai ser executado, então eu posso fechar, ok? Mas eu vou deixar aqui só para vocês verem que ele vai executar este return e não esse daqui. O que é esperado quando eu executar esse meu programa? Então, aqui eu executei minha func2, ela definiu, eu chamei minha func, na verdade, a func definiu a func2, que retorna 2, e aqui eu estou retornando a func2. Então, eu defini lá em espaço de memória, func2, e chamei o espaço de memória, func2, e executa. Func2 retorna 2, então eu espero que o resultado que seja mostrado na tela para mim seja 2. Quando eu executo esse meu código, ele mostrou 2. Tá, pessoal, não se preocupem se vocês estiverem se confundindo um pouco. Isso aqui é bem complicado, ainda mais se você for iniciante na linguagem Python e nunca viu uma linguagem funcional ou nunca viu linguagem de programação que permitem esse conceito. Eu sei que é bem complicado mesmo de entender essa questão de uma função dentro da outra e daqui pra frente só vai piorar. Não tô querendo desanimar vocês, mas se vocês não entenderam, voltem o vídeo e continuem assistindo. Se não entendeu, pergunta nos comentários que eu respondo todo mundo, ok? Não deixem de aprender este conceito porque está muito difícil, ok? Esse conceito é muito importante e vai auxiliar muito vocês daqui pra frente. Vocês não utilizavam deste conceito porque vocês não sabiam de sua existência. Fala, ah, Caio, mas eu não preciso disso. Você não precisa porque você não sabe. A partir do momento que você sabe, esse conceito torna a sua vida muito mais útil. Tipo, se você já aprendeu map, filter e lambda, você precisa desses 3 conceitos? Não, mas depois que você aprende, seu código fica muito mais organizado, fica muito mais fácil de você resolver problemas, seu raciocínio fica muito mais claro. Então é isso que vai acontecer com vocês, pessoal. Prestem atenção e não deixem de aprender esse conceito porque está difícil, ok? Lembra que eu falei para vocês, sempre que eu abro e fecho os parênteses, eu estou chamando uma função. Então aqui eu estou indo no endereço de memória e executando aquelas instruções. Agora, quando eu tiro os meus parênteses, eu só mostro qual que é a definição da minha função. Então, agora, se eu executar esse meu código, olha que ele retornou para a gente. Func, ou seja, eu executei func, dentro do escopo local da minha função func, ou seja, func.locals, o que eu estou retornando? Func2. Então, eu posso fazer assim, func2, ó, eu estou retornando func2. Vamos fazer assim, ó, falar que x é igual a func. Abre e fecha parênteses porque eu quero executar func, ok? Então, se eu dou um print em x, ele vai mostrar exatamente isso daqui que vocês acabaram de ver. Só para provar para vocês, executaram. Só que, olha que interessante, x é o quê? X era para ser uma variável, um objeto do tipo int, um objeto do tipo float, o que a gente está acostumado, mas x não é. X é o quê? Como vocês já viram que a gente pode fazer com lambda, quando eu faço, por exemplo, x é igual a lambda, e aqui lambda y mais 1. Tá, qualquer função aqui, simples. Eu executo o x vai ser uma function, só que agora é uma function lambda. Agora, da mesma forma, x também é uma função. Eu posso executar x como uma função. Então, se eu abro e fecho os parênteses, neste meu caso, eu executo, que ele mostrou, 2. Perfeito? Então, x passou a ser uma função, porque eu retornei para x uma função. Ó. Eu criei minha func, executei minha func. O que minha func retorna? Func2. O que func2 é? Uma função que retorna 2. Agora, func2 poderia receber parâmetros, por exemplo, 2 e 3. Não, 2 e 3 não. O 2 e 3 é o que eu vou passar como parâmetro. Posso falar que x e y. E aqui ele vai retornar x mais y. Então, essa função aqui, ela vai somar 2 valores. Aqui eu coloquei maiúsculo. Ela vai somar 2 valores e func retorna essa função aqui pra gente. Vamos executar aqui. Se eu só passo x, vamos mostrar, ele vai mostrar exatamente a mesma coisa. Perfeito. Agora, se eu executo x sem passar nenhum argumento, isso daqui vai dar errado porque ele precisa de x e y. Vamos passar lá, 2 e 3.
Neste caso, ele me retorna 5. Está funcionando como... Ó, se vocês já aprenderam sobre lambda, parece muito uma lambda. Não parece que a gente está retornando uma função para uma variável e executando a variável como uma função depois. Então, para x eu passo os parâmetros. Eu não passo os parâmetros aqui. Poderia fazer algo do tipo assim, x e y... E aqui, x e y. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vocês acham que vai funcionar ou vocês acham que não vai funcionar, pessoal? Aqui eu vou executar esse meu código. E eu vou dar um run closures. X não foi definido. Perfeito. Agora que a gente vai entrar, vamos vir aqui no meu bloco de notas para ver se eu não esqueci nada sobre os conceitos básicos, side effects, isso daqui a gente vai falar depois, tá, perfeito. Aqui, vamos entender por que isso daqui não funcionou, pessoal. Aqui eu passei x e y passei x e y para a func2. Mas aqui vamos começar a entender closures agora, porque até agora a gente tinha falado sobre nested function. Agora vamos entrar em closures. Aqui em closures, vamos entender o escopo. Primeira coisa, deixa eu vir aqui no meu navegador que eu quero fazer um desenho para vocês. Vamos entender essas duas funções. Vamos pegar aqui a func2. A func normal, na verdade, ela é uma caixa. A caixa externa. Então, isso daqui é uma caixa. E dentro dessa caixa, só que as paredes dessas caixas aqui são 100% opacas. Eu não consigo enxergar para o que tem dentro dessa caixa. E se eu estou de fora, de fora da caixa, eu não consigo enxergar o que tem dentro. E se eu estou dentro da caixa, eu não consigo enxergar o que tem fora. Porque essa caixa tem suas paredes opacas. Mas dentro dessa caixa aqui, eu tenho uma outra caixa, que é a func2. Então, func2, olha só, ela tem exatamente essa caixa, só que as suas paredes aqui, deixa eu desenhar com outra cor, quando as paredes forem translúcidas. Ou seja, se eu estou dentro dessa caixa, eu posso enxergar o que está fora e posso alterar também. Vamos vir aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu vou criar aqui uma lista, falar que ela é igual a uma lista, exatamente isso. Aqui eu não vou receber nenhum parâmetro mais, na verdade, vamos deixar um parâmetro aqui. E eu vou falar aqui, lista.append de x. E aqui a gente retorna lista, ok? Sem problemas nenhum, né, pessoal? Então aqui, ó, vou falar que x é igual a func, vamos executar o código de novo. Eu vou dar um print, se eu vou passar x e executar como parâmetro o 2. Vamos executar aqui, ele mostrou que minha lista tem o valor de 2, ok? Print x e vou passar o valor de 3. Ele mostrou que a lista tem 2 e 3. Já vendo que isso aqui está ficando muito interessante. Print x na posição, vamos passar aqui uma tupla, 1 e 2. Vamos executar nosso código. Agora minha lista tem 2, 3, 1 e 2. Então, dentro da minha func2, isso daqui já é closures, ok, pessoal? Dentro da minha func2, eu estou acessando a minha lista. Muito interessante, não é? Por que eu posso fazer isso? Primeira coisa, aqui que eu já mostrei aqui. Objetos imutáveis. A lista, ela é imutável? Não, ela é mutável. Eu posso mudar e alterar as posições da minha lista, inserir valor, eu posso fazer o que eu quiser com a minha lista. Isso daqui vai acontecer problemas se você for trabalhar com objetos não mutáveis. Por exemplo, uma tupla, um int, qualquer tipo de objeto. Você fala, ah, Caio, o inteiro não é um objeto. Sim, na linguagem Python, o inteiro é um objeto. Então, como que eu faço para provar isso para vocês? Vou falar que x é igual a int, para provar que isso daqui vai ser um inteiro, estou convertendo para inteiro, o número 1, mas já seria inteiro de qualquer jeito. Vamos dar um print aqui em x, e vamos só comentar esse código aqui rapidinho. Print type de x. Quando eu executo esse meu código, olha só, class int. Então, isso daqui está herdando, ele é uma classe, ok, pessoal? Então, na linguagem Python, inteiro, float, qualquer tipo de dado também é um objeto. Então, o int vai ser um objeto e um objeto não mutável, se a gente for ver como que a linguagem foi construída. A lista, ela já é mutável. Então, com a lista, eu posso fazer esse tipo de alteração, adicionar todo objeto mutável aqui. Só que, o que vai acontecer? Vamos falar que eu vou falar que x vai ser igual a 0. E aqui eu quero fazer, olha que interessante, falar que x vai ser mais igual a 1. E vou retornar x. O que é o esperado? Eu quero executar a func. Então, quando eu executo a func, eu vou dar um print em x, só para aparecer alguma coisa no console mesmo. Quando eu executei a func, eu quero que ele defina x como 0. Sempre que eu for executando x, eu quero que ele vá incrementando 1 em x.
Ok? Aqui, quando eu defini as duas variáveis como x, ficou o nome um pouco confuso. Não tem problema, na linguagem Python são coisas diferentes. Este x aqui desse x são coisas diferentes. Mas eu vou trocar o nome, não tem a necessidade, eu poderia deixar exatamente como está, pessoal. Porque aqui eu não preciso mais receber esse x aqui, ok? Aqui vai dar um erro, já vou mostrar para vocês por que vai dar um erro. Eu vou trocar o nome aqui de x para y, só para não ficar, esse x chamou o x e chamou o func2 que alterou o x, você vai falar, de qual x eu estou falando? Então vamos deixar valores diferentes. Aqui é y e aqui é x para não confundir vocês, ok? Então aqui, se eu executo o meu código, não vai dar erro. Por quê? Eu não executei essa minha função. Se eu executar a func2, o que era esperado? Quando a gente fez exatamente isso daqui com uma lista, ele incrementou o valor dentro da lista. Ou seja, essa func2 ela tinha acesso à nossa lista. Só que agora, vamos ver se ela vai ter acesso à nossa lista. Aqui, ó, unbound local error. Ou seja, ele está falando que não existe uma referência para a variável y, ok? Por quê? Diferente de objetos mutáveis, os objetos imutáveis, eles não têm acesso dentro dessa caixa aqui, eles não têm acesso aos objetos que estão dentro dessa outra caixa, ok? Mas aí eu vou te perguntar, Caio, é só definir aqui dentro, eu já tenho um conhecimento em Python, é muito simples, só vim aqui e digitar um global y, falar que y é uma variável global. Parou de dar erro. Se eu executar aqui, não está mostrando... Lembra dos tracinhos vermelhos que estavam mostrando aqui na linguagem Python? Só que, mesmo sem os tracinhos, não funcionou. Por quê, Caio? Vamos entender o que é o escopo global. O escopo global, vamos supor, eu tenho a minha aplicação. O escopo global da minha aplicação é toda essa janela onde eu posso desenhar. Daqui, desse mais alto canto, aqui em cima, até a parte mais baixa e até a parte mais direita. Esse daqui é o escopo global do meu projeto, onde todo o meu projeto está. Então, se eu tenho a variável y aqui, e eu tenho várias funções, tenho minha função aqui que é essa caixa, essa outra caixa aqui, essa outra caixa... Minha variável global ela está dentro de nenhuma função, ela está dentro do escopo geral do nosso programa. Então, essa função ela pode acessar o y, essa função pode acessar o y, desde que eu defina global dentro da função, essa função que está dentro de outra função. Ok, pessoal? Mas não é o escopo que eu quero, porque y, quando eu defini aqui, y está dentro da onde? Está aqui dentro dessa outra caixa e eu quero acessar dentro dessa caixa. Se eu defino global, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando acessar dentro dessa caixa para o escopo global do meu programa. E no escopo global, tem alguma variável y? Não, poderia ter. Eu poderia falar que y é igual a 0 aqui. Aí pararia sim de ter problema. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que y esteja dentro da minha função. Ou seja, y está aqui dentro. Que escopo que é esse? Não é nem o escopo local da minha aplicação, porque o escopo local é dentro dessa caixa aqui, e não é nem o escopo global, que é fora dessa caixa. É no escopo non-local que a gente chama, e a gente já começa a entrar neste conceito aqui, ok, pessoal? Então, aqui dentro dessa minha função, eu vou colocar non-local. Qual variável que vai ser não local? Y. Quando eu faço isso, o PyCharm me para de mostrar o erro. Se eu executo meu problema, ele vai mostrar meu problema no meu programa. Ele mostrou 1. Tá, ele teve acesso. Mas vamos ver se ele está gravando esse valor, se ele está realmente alterando este valor e não criando uma nova variável ou algo do tipo. Então vamos vir aqui, print novamente, x e abre e fecha os parênteses. Agora ele tem que mostrar 2. Então, incrementou aqui, print, mais uma vez, 1, 2, agora tem que ser 3. Perfeito. Tá, Caio, eu quero zerar esse valor, quero ter duas instâncias diferentes rodando. Muito simples, parece muito com uma classe ou com uma lambda. Eu posso falar aqui agora que h vai ser igual a func. E se eu executar print h, ó, lembra que aqui eu já incrementei 3 vezes o y, não incrementei? Então aqui tem que mostrar 1, 2 e 3. Só que eu não quero printar, não quero visualizar isso, ok, pessoal? Porque senão vai ficar muita coisa no console e a gente vai se perder. Então aqui eu falei que x é igual a func. Então x pode executar func2 1, 2, 3 vezes. Então y passou a valer 3, ok? Só que na instância de x, na instância de h, quanto que vale o x? O y, na verdade. O y vale 0, são instâncias diferentes. Então quando eu executar esse meu código, ele tem que mostrar 1 na tela. Ele me mostrou 1, porque aqui ele incrementou 3
no Y, mas no Y para a instância de X. Para a instância de H não tinha incrementado. Eu posso ter X instâncias aqui, poderia ter N instâncias, 10.000, 50, 1, 2, 3, não importa quantas instâncias eu teria de funk, sempre seriam valores diferentes para cada instância. Não é porque eu incrementei em X, Y na instância de X, que Y para a instância de H teria incrementado também, ok, pessoal? Então, acho que... Vamos ver quanto tempo já passou de aula. Já passou um tempo legal de aula, pessoal. Não gosto de criar aulas muito grandes aqui também, porque senão acaba dispersando a atenção do pessoal. Eu sei que vocês não têm tempo infinito para ficar aqui comigo, mas eu vou aprofundar um pouco mais aqui. A gente vai falar sobre decoradores, vai entrar em assuntos muito específicos sobre funções que eu acho muito interessante a linguagem Python. Olha, gente, olha só o quão interessantes aqui, a quantidade de coisas que a gente pode fazer só com isso daqui que eu mostrei para vocês, e tem muito mais coisa para mostrar para vocês também, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like aí para ajudar também. Muito obrigado e até mais.